Nunca, na história da ufologia brasileira, um caso teve tanta repercussão, inclusive chamando a atenção de especialistas internacionais, quanto o alegado aparecimento de extraterrestres na cidade de Varginha, Minas Gerais. Evento este que teria ocorrido em 1996. Como nós dissemos num vídeo recente, publicado aqui, no Fatos Desconhecidos, uma conferência estava marcada para o dia 20 de janeiro deste ano, em Washington, Estados Unidos, e ela realmente aconteceu, comemorando os 30 anos desse famoso evento. O que foi falado nessa reunião? Quem estava presente? Qual foi, afinal, a conclusão que eles chegaram? Varginha é ou não um caso autêntico da ufologia? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você? O National Press Club, um tradicional espaço utilizado para reuniões e conferências internacionais, estava repleto de jornalistas, ufólogos e convidados especiais, inclusive médicos de Varginha, que acompanharam de perto os acontecimentos, além da presença do idealizador da conferência, o jornalista e documentarista James Fox. A pauta: um debate global sobre episódios ufológicos que tiveram maior repercussão e a necessidade de haver maior transparência por parte dos governos, principalmente dos Estados Unidos, em relação a sigilos mantidos a respeito desses episódios, especialmente o que ficou conhecido como ET de Varginha aqui no país. Mas o que fez esse caso ficar tão famoso? Bem, primeiramente, a quantidade de relatos de coisas que aconteceram naquele dia, na cidade pacata, povo simples, que vivia um cotidiano tranquilo, longe das câmeras de TV. Vamos fazer uma rápida cronologia de tudo o que aconteceu naquele final de janeiro de 1996. Antes do fatídico dia 20, por volta do dia 13 ao 15 de janeiro, alguns moradores das regiões de Varginha, Três Corações e outras cidades vizinhas relataram ter avistado alguns objetos voadores em baixa altitude. Relataram também ouvir ruídos esquisitos, como de motores falhando. Às vezes, as luzes voavam lentas e faziam manobras estranhas, em graus retilíneos, geralmente de 90 graus. Mas nunca em curvas. Houve até quem dissesse ter visto de longe um desses objetos luminosos caindo numa área rural. Algo como um estouro foi ouvido por testemunhas. No dia 20 de janeiro, a fazenda Maulim, próxima a Varginha, os agricultores relataram ter avistado um objeto em forma de charuto, emitindo fumaça e parecendo estar avariado. Segundo as testemunhas, o objeto teria feito um pouso forçado ou mesmo colidido com o solo em algum momento, já que deixou marcas no solo. A essa altura, uma movimentação militar já estava sendo notada na cidade. Até mesmo a brigada do Corpo de Bombeiros, que normalmente tinha pouca movimentação, foi vista em deslocamentos não registrados oficialmente, utilizando viaturas fora do padrão cotidiano. Posteriormente, alguns deles confirmariam em conversas privadas que houve a captura de algo não convencional e que havia uma ordem para manter um silêncio absoluto. No período da tarde, aproximadamente entre as 15h30 e 16 horas, 3 garotas, 2 irmãs e uma amiga em comum, passavam por um terreno baldio no Jardim Anderê, local onde tinham o costume de passar. Liliane, então com 16 anos, Valquíria com 14 e a Kátia, a mais velha, então com 21, tiveram um encontro para lá de inusitado e assustador. Segundo o relato delas, viram uma criatura agachada, medindo aproximadamente 1,20 m a 1,5 m, de pele marrom acinzentada, um aspecto oleoso, olhos grandes e vermelhos, cabeça desproporcional, corpo aparentando ser frágil e braços longos. Além disso, a criatura exalava um forte odor, semelhante a enxofre ou amônia, segundo recordam as testemunhas-chave. Na conferência de James Fox, as 3 foram ouvidas em vídeo, confirmando palavra por palavra que disseram 30 anos atrás. Segundo a senhora Luísa Helena, a mãe de Kátia, que também foi ouvida na conferência, por meio de um vídeo gravado em Varginha, o local era um terreno sem muros, totalmente visível pela rua. Além do mais, era a luz do dia e não havia como elas se enganarem. A senhora Luísa
disse ter ido ao local e presenciado as marcas deixadas no chão. Eram como pés ou mãos com apenas 3 dedos, e isso não teria sido feito pelas garotas. As irmãs Valquíria e Liliane Silva afirmaram ter fugido e disseram à mãe que tinham visto o diabo. A mulher não acreditou nelas até que foi para a área onde elas supostamente tinham visto o diabo, a criatura, onde diz que sentiu um cheiro desagradável que ela não soube descrever. E não encontrou nada além de uma marca no chão e um cachorro cheirando o local. Depois de relatar o seu conto à família e amigos, as meninas foram contactadas pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues e logo boatos começaram a se espalhar por toda a cidade sobre avistamentos de OVNIs e criaturas alienígenas sendo abduzidas pelas forças militares. Enquanto isso, o assunto não estava parado. Minutos após o encontro das garotas com a criatura, os moradores começaram a perceber a chegada de caminhões do exército e alguns soldados cercando algumas ruas da cidade. O ser avistado pelas meninas não era mais visto em lugar algum. À noite, já com a polícia militar envolvida na procura do provável ser, os PMs receberam a ordem de sua captura, preferencialmente vivo. Os policiais que foram atender a ocorrência eram Marco Eli Xerez e Érico de Oliveira. Segundo os relatos, e também o que foi dito durante a conferência, é que com a ajuda do colega, Xerez capturou um dos seres vivos com as próprias mãos. Poucas semanas depois, ele desenvolveu uma grave infecção bacteriana que acabaria, infelizmente, sendo fatal. Durante a conferência, o Dr. Armando Fortunato, então médico legista em Varginha, relatou ter sido designado para realizar a autópsia do corpo do soldado de apenas 23 anos, Marco Xerez, cuja morte inesperada levou o comandante da PM do estado de Minas a solicitar uma investigação sob suspeita de possível erro profissional. Segundo o médico, foi observada uma cicatriz recente na região da axila esquerda, resultante de um procedimento cirúrgico de drenagem de uma lesão infecciosa. Contudo, mesmo com a avaliação e o tratamento feito por diferentes médicos, com as altas doses de medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos, Xerez faleceu após um choque séptico causado por uma infecção generalizada devido a uma bactéria altamente virulenta e multiresistente a medicamentos. De acordo com pessoas envolvidas no caso, tal bactéria pode ter sido contraída assim que Xerez colocou as suas mãos na criatura e pode ter atingido a cicatriz do PM ao se defender. Você também acredita nessa possibilidade? Bem, é o que aqueles homens e mulheres presentes na conferência sobre fenômenos anômalos tentam passar, enquanto a verdade, por motivos ainda obscuros, continua sendo escondida ou desviada do público. Se não da estranha criatura, de onde ou de quem mais o soldado Marco Xerez, até então considerado um jovem forte e sadio, pegaria aquela bactéria altamente infecciosa, ultra resistente e, pior, desconhecida pela ciência moderna? Em um relato lido em nome do Dr. Jean Giannini, especializado em patologia anatômica, que não pôde comparecer em Washington, o médico diz que atualmente aguarda os procedimentos legais para a exumação do corpo, com a expectativa de que, com o avanço da biologia molecular, 30 anos depois, possa conseguir novas evidências sobre os mecanismos daquela bactéria, o que pode corroborar com a hipótese de tratar-se de um organismo de origem extraterrestre. Bom, ainda na noite de 20 de janeiro, logo após o episódio envolvendo o soldado, médicos e funcionários relataram a entrada de um paciente que não tinha aspecto humano. Ele precisou, inclusive, ser isolado numa ala improvisada, com a presença de militares armados. Isso pôde ser confirmado pelo Dr. Ítalo Venturelli, que não só presenciou toda a movimentação, como também fez alguns exames no novo e insólito paciente. De todas as testemunhas, ele é uma das mais importantes, dado seu conhecimento, idoneidade e respeito entre os colegas. Portanto, não seria alguém para alimentar dúvidas. Durante a conferência, convidado a fazer o seu relato diante dos jornalistas e convidados,
O Dr. Venturelli reafirmou a sua antiga história, quando ele e o seu colega, Dr. Marcos Vinícius Neves, que estavam de plantão no Hospital Regional de Varginha, receberam um chamado de urgência para uma sala improvisada de terapia intensiva. Segundo Venturelli, Neves levava uma câmera de vídeo consigo. Por meio de um vídeo exibido a Venturelli, inicialmente ele pensou tratar-se de um caso extremo de hidrocefalia e então perguntou ao colega o que era aquilo. Neves então apontou para além de uma divisória improvisada onde um ser estava deitado. Venturelli se aproximou e no instante em que olhou para aquele ser, soube imediatamente que ele não era humano. Isso são palavras ditas pelo próprio Venturelli durante a conferência. O médico ainda relembrou que examinou a criatura segundo a perspectiva de sua profissão e as primeiras análises indicaram que a criatura respirava bem, não aparentava dor, estava consciente e sem sangramentos. O seu rosto aparentava estar calmo e sereno. Venturelli não pôde deixar de prestar atenção à aparência física da criatura, já que estava muito próximo a ela. Ela se assemelhava a uma criança de uns 7 anos, coberta por um lençol até a cintura. Seus olhos eram lilazes e em formato de gota, assim como o crânio. A pele era branca e os braços muito finos. As mãos possuíam 3 dedos e um polegar opositor. Não havia mamilos e a boca era muito pequena. São palavras do próprio doutor Ítalo Venturelli. Então, levando em consideração a idoneidade de um médico como ele, além, é claro, das demais testemunhas, o que devemos pensar? Que todos eles toparam desde 96 arriscar os seus nomes e as suas profissões em nome de alguma fantasia maluca montada por alguns, em nome da fama e talvez nem tanto dinheiro assim? Ou tudo isso é uma estratégia para fomentar o turismo na região? Bom, você pode estar se perguntando a essa altura: qual o interesse de James Fox em Varginha? Bom, já temos um vídeo especialmente feito para você conhecer melhor essa história e pode ser acessado por meio do link na descrição. Infelizmente, não houve um consenso e nem uma explicação sobre o porquê de desviar ou esconder uma história do público, mas a maioria dos que participaram daquele encontro saiu de lá com uma certeza: o caso de Varginha não é um caso qualquer. Não se trata de um simples avistamento ou um encontro de 3º ou 4º grau, mas sim de um dos maiores mistérios da ufologia brasileira, que envolve o Exército Brasileiro num caso de sequestro e sumiço de corpos de seres não humanos. E é isso que James Fox quer realmente compreender. Por que escondem a verdade do público? E o que fizeram com os visitantes de Varginha?